Capítulo 687, Recursos. Tradução, LH Revisão, Y Jung, Cabelos, chinês. Zhao Feng primeiro fez a criança semideus comer a carne da serpente, usando-o como um rato de laboratório. Inesperadamente, essa carne da serpente do reino dos sonhos da Era Antiga continha uma poderosa e aura natural dos céus e da terra que ajudava a fortalecer o corpo e sangue de uma pessoa. Zhao Feng cortou um pedaço para si mesmo e provou. Da análise preliminar, essa carne tinha um efeito mais forte do que a essência de sangue do coração de uma baleia do oceano sem fim, e a aura do reino dos sonhos da Era Antiga contida nela também era extremamente espessa e rica. Meu corpo absorveu muita aura do reino dos sonhos da Era Antiga, e eu já usei a essência de sangue do coração de baleia do oceano sem fim, ervas de escamas roxas, sangue de semideus, então o efeito dessa carne de cobra não é muito eficaz para mim. Zhao Feng circulou sua origem verdadeira para digerir a essência contida na carne de cobra. Embora o valor dessa carne fosse alto, também tinha suas fraquezas. Em primeiro lugar, o efeito não era muito forte para alguém cujo nível existencial havia atingido o reino vazio espiritual. Em segundo lugar, a carne de cobra era muito dura e difícil de digerir. Qualquer um abaixo do reino núcleo da origem pode sofrer indigestão. Mas a criança semideus e o pequeno gato ladrão não podem ser medidos pelos padrões normais, podendo absorver o efeito dessa carne em um curto espaço de tempo. Mestre, esta carne de cobra pode ser refinada em uma pílula de essência de sangue espiritual, qual mesmo aqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro podem facilmente absorver. Sugeriu a criança semideus. Alguns recursos que eram difíceis de digerir podiam ser transformados em produtos medicinais e, como a criança semideus já fora um semideus, ele conhecia sobre alquimia. Este tipo de carne de cobra só pode ser encontrado ao acaso. Zhao Feng balançou a cabeça levemente. Ele não queria revelar o segredo do reino dos sonhos da Era Antiga. Esse era um lugar onde ele poderia obter recursos preciosos. A criança semideus não pôde deixar de ficar desapontado. Se ele tivesse uma grande quantidade dessa carne, seu nível existencial e linhagem seriam capazes de se recuperar rapidamente. Miau, miau. O pequeno gato ladrão olhou desconfiado para Zhao Feng, mas não fez nenhum som estranho. A aura dessa cobra parecia extremamente familiar para ele. Zhao Feng não disse mais nada. Ele ainda estava cauteloso em relação à criança semideus. Mestre? Uma voz soou do talão de conta dos 10.000 fantasmas. Este era o líder de templo esqueleto. Depois de deixar o jardim abandonado do semideus, Zhao Feng reuniu grandes quantidades de recursos e deu alguns para o líder de templo esqueleto, que agora havia alcançado o grande reino núcleo da origem. Além disso, Zhao Feng o havia dado o controle dos cadáveres amaldiçoados, incluindo o esqueleto dourado de nível Lorde Soberano. O nível de ameaça dos 100 cadáveres amaldiçoados era de nível Rei, mas sua ameaça para um não era grande, então para Zhao Feng, ainda era melhor do que nada. Claro, depois que os 100 cadáveres amaldiçoados absorveu a essência de sangue e espiritual de quase uma centena de soberanos, seus poderes aumentaram grandemente, quase invencível sob o nível Rei. Mestre, depois que os cadáveres absorveram aquela aura misteriosa que você injetou, seus potenciais aumentaram drasticamente, e alguns até se tornaram soberanos. Relatou o líder de templo esqueleto. Zhao Feng ficou surpreso. Quando ele estava no palácio espiritual do oceano vazio do Celo Eterno, ele realmente havia colocado um pouco da aura do reino dos sonhos da Era Antiga em todos os cadáveres amaldiçoados. Ele não esperava que alguns deles agora se tornassem soberanos.
Muitos fatores estavam envolvidos. Em primeiro lugar, os 100 cadáveres amaldiçoados já haviam absorvido grandes quantidades de essência de sangue e espiritual de várias bestas raras. Em segundo lugar, a aura do reino dos sonhos da Era Antiga e do talão de conta dos 10.000 fantasmas também desempenharam um grande papel. Qual sua opinião? Perguntou Zhao Feng. Mestre, se você estiver disposto a colocar mais recursos e acrescentar um pouco mais dessa aura misteriosa, acredito que todos os cadáveres amaldiçoados podem se tornar soberanos. Neste momento, o poder de maldição dos 100 cadáveres poderá ameaçar até mesmo reis. Disse o líder de divisão esqueleto ansioso. Com o aumento de força contínuo de Zhao Feng, a utilidade do líder de templo esqueleto diminuía cada vez mais. Ele não podia se permitir perder todo o valor, e os 100 cadáveres amaldiçoados eram as únicas coisas que podia manter seu valor. Ouvindo isso, Zhao Feng começou a pensar. Se os 100 cadáveres amaldiçoados ascenderem ao nível soberanos e então devorassem alguns reis, seu poder definitivamente se tornaria aterrorizadamente chocante. Qual reis temeriam? Quanto aos recursos, os olhos de Zhao Feng de repente se iluminarão. Ele recordou do último evento no Reino dos Sonhos da Era Antiga. Se os 100 cadáveres amaldiçoados pudessem devorar as bestas dentro do Reino dos Sonhos da Era Antiga, o efeito recebido excederá em muito a dos recebidos de soberanos comuns. Além disso, todos os seres dentro do Reino dos Sonhos da Era Antiga possuíam uma rica aura antiga e única. Claro, vou deixar os detalhes para você. Concordou Zhao Feng. No começo, ele não estava muito interessado nos 100 cadáveres amaldiçoados, mas como ele tinha o Reino dos Sonhos da Era Antiga, seria um desperdício não usá-los. Um tempo depois, Zhao Feng se sentou e levou sua consciência ao Reino dos Sonhos da Era Antiga mais uma vez. Reino dos Sonhos da Era Antiga. Zhao Feng apareceu no lugar onde ele havia saído da última vez. Ainda havia marcas da luta com a serpente ali. Seu objetivo ainda era a pradaria à frente. Zhao Feng viu que havia um monte de pequenos animais ao redor da pradaria. Claro, seu próximo alvo seria o riacho. Como fonte de água, deveria haver vestígios de bestas herbívoras e carnívoras próximo ao riacho. Ele também se perguntou qual seria o efeito da própria água. Afinal, a água era um elemento vital para a vida. Zhao Feng permaneceu cauteloso durante todo o percurso. Ele facilmente lidava e colhia todos os animais pequenos que encontrava pelo caminho, como insetos, cobras, ratos, coelhos e outros. Zhao Feng percebeu que os efeitos do óleo da alma e gelo e da chama ocular da destruição escarlate eram ótimos aqui. O óleo da alma e gelo diminuía grandemente a velocidade de ação e movimento dos animais pequenos. Embora seus corpos físicos fossem fortes, havia uma grande diferença entre suas almas e a de Zhao Feng. Em seguida ele usava sua chama ocular para finalizar. Depois de matá-los, Zhao Feng jogaria a maior parte desses cadáveres no talão de conta dos 10.000 fantasmas. Ele foi capaz de usar seu anel interespacial no Reino dos Sonhos da Era Antiga. Tudo o que acontecia aqui também aconteceria na realidade. Depois de devorar os corpos desses pequenos animais, a aura de poder dos 100 cadáveres amaldiçoados se tornaram significativamente mais forte. Somente no primeiro dia, vários dos cadáveres amaldiçoados alcançaram o pequeno reino núcleo da origem. Agora, de todos aqueles que estavam no meio passo do reino núcleo da origem, uma pequena parte se tornaram soberanos. Ótimo, o líder de templo esqueleto na talão de contas dos 10.000 fantasmas ficou atordoado. A velocidade da evolução desses cadáveres fora muito rápida. Com essa tendência,
todos os cadáveres amaldiçoados se tornariam soberanos dentro de 10 dias e, neste momento, o poder de maldição da grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados subiria para um nível inteiramente novo. Além disso, os corpos dos animais também teve um grande efeito nutritivo para o líder de templo esqueleto, que os usou para fortalecer seus ossos. No terceiro dia, Zhao Feng alcançou com sucesso a pradaria. Na verdade, ele usou a maior parte do tempo dos 2 primeiros dias caçando pequenos animais. Os passos de Zhao Feng começaram a acelerar após chegar à pradaria. Vamos ao riacho primeiro. Zhao Feng queria principalmente ver qual o efeito da água do reino dos sonhos da Era Antiga, mas a distância entre a pradaria e o riacho era 10 vezes maior a distância percorrida anteriormente. No caminho para o riacho, Zhao Feng acelerou, e ele só mataria os animais próximos a ele. No quinto dia em que Zhao Feng estava no reino dos sonhos da Era Antiga, mais da metade dos cadáveres amaldiçoados se tornaram soberanos. O líder de templo esqueleto tremeu de excitação. Uma vez que o objetivo estivesse completo, o poder da matriz cadavérica que ele controlaria seria capaz de ameaçar até mesmo reis. No sexto dia, Zhao Feng alcançou as bordas da pradaria. Uala! Vup! Vup! Um riacho de alguns de metros de largura apareceu à frente. Finalmente cheguei. Zhao Feng soltou um longo suspiro. Nesses últimos dias, ele ficou o tempo todo no reino dos sonhos da Era Antiga, e sua linhagem e corpo receberam um certo fortalecimento e retorno ao antepassado, mesmo que o efeito não fosse tão óbvio quanto antes. Depois de chegar ao riacho, Zhao Feng tornou-se muito mais cauteloso. Como uma fonte de água, havia ocasionalmente animais maiores, como lobos, veados e outros seres que apareciam à sua margem. Alguns deles eram mais difíceis para Zhao Feng matar. Se ele encontrasse lobos, tigres ou águias, haveria uma certa quantidade de perigo. Felizmente ele tinha o olho espiritual de Deus, qual lhe permitia uma forte e clara visão, mantendo-o distantes desses animais mais perigosos. Vou tomar um pouco de água primeiro. Zhao Feng caminhou até o riacho, e ele não esqueceu de usar seu olho espiritual de Deus para inspecioná-lo. Este era apenas um riacho, então não haveria criaturas maiores como crocodilos e anacondas, apenas animais aquáticos de pequeno porte. Vlup! Vlup! Zhao Feng pegou a cabaça espiritual verde e encheu vários barris d'água. Naquele momento, um tumulto se iniciou perto do riacho. Alguns herbívoros como cervos e vacas que bebiam ali, dispersaram em pânico. Voou! Uivos de lobos fez com que os corações daqueles que estavam por perto ficassem frios. Zhao Feng olhou para o lado e viu mais de uma dúzia de lobos se aproximando, emanando uma sanguinária aura assassina. Esses lobos também vieram matar a sede, mas também caçar os animais próximos. Zhao Feng também era um dos alvos. Hora de cair fora. Com um pensamento, Zhao Feng desapareceu do reino dos sonhos da Era Antiga. Cada um desses lobos era 10 vezes mais forte que a serpente malhada de antes. Além do mais, eles eram bons no trabalho em equipe. Como a força de Zhao Feng era restrita no reino dos sonhos da Era Antiga, então ele estaria em uma enorme desvantagem se enfrentasse uma matilha de lobos. Na residência, Zhao Feng tirou a cabaça espiritual verde e, o pequeno gato ladrão que estava sentado em seu ombro olhou para ela com os olhos cintilantes. Zhao Feng sorriu e deu ao pequeno gato ladrão um pote de água. Golu. O pequeno gato ladrão tomou alguns goles e, satisfeito, se sentou e entrou em meditação. Zhao Feng também tomou um gole e sentiu uma sensação calma e fresca percorrer seu corpo. Especialmente em suas linhagens de gelo e água,
quais começaram a se mover e absorver o misterioso poder dentro da água. 1. Essa água pode nutrir o corpo e mente e é mais fácil de absorver. Zhao Feng ficou surpreso. O efeito da água era quase o mesmo que o da carne de antes, mas era muito mais fácil de absorver. Zhao Feng bebeu grandes goles de água e descobriu que seu estado existencial e até mesmo sua linhagem mostravam um lento sinal de fortalecimento. A água do reino dos sonhos da Era Antiga é comparável a alguns dos líquidos espirituais mais preciosos do universo. Zhao Feng ficou muito feliz. Se ele bebesse isso por um longo tempo, seu corpo e linhagem se beneficiariam muito. Zhao Feng estimou que um gole dessa água valeria 1/1000 do valor de uma gota do sangue do semideus. É claro que, com o passar do tempo, seu efeito enfraqueceria. Nos próximos dias, Zhao Feng não voltou a entrar no reino dos sonhos da Era Antiga. Em vez disso, além de beber a água do riacho, ele se sentava de pernas cruzadas, se concentrando na compreensão dos 10.000 pensamentos da Vinous e na supressão da intenção do poder ocular da morte. Vários dias depois, uma forte onda de intenção, acompanhado por um grandioso poder de rei, surgiu da residência onde Zhao Feng estava hospedado. Voam! Furiosas rajadas de vento e estrondosos arcos de relâmpagos surgiram no céu acima, fazendo com que claridade e escuridão se alternassem no mundo ao redor. O nascimento de um grandioso poder de rei pareceu propositalmente tentar se esconder enquanto desaparecia depois de alguns instantes, mas mesmo assim, chamou a atenção de alguns reis e grandes imperadores da seita sagrada do verdadeiro místico. Eu finalmente formei minha intenção de rei. Zhao Feng respirou fundo. Ele nem precisou usar o restante do licor espiritual místico, sendo capaz de formar sua própria intenção de rei por si mesmo. Como ele já possuía uma base sólida, bem como uma alma poderosa, completar sua intenção de rei não foi muito difícil. Além disso, com Zhao Feng tendo usado o vinho Chamas do Dragão, o vinho Nuvem Elétrica, e consumido grandes quantidades recursos do reino dos sonhos da Era Antiga, seu núcleo de cristal alcançou o estágio tardio do grande reino núcleo da origem.